Olá, boa noite pessoal. Vamos ver agora se melhorou o som. Vamos ver se agora consegue chegar bom, limpo o som para vocês aí. Estamos fazendo o teste de som, falando de Provérbios 28. Quem está me assistindo aí, por favor, dá um alô para mim para ver se o som está bom. Agora há pouco nós estávamos com problema de som. Estamos fazendo uns ajustes aqui para ver se está legal. Eu não consigo visualizar aqui quem tá vendo ou não. Ah, tá ok. Obrigado, amor. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência. Agora já tenho uma sinalização aí de que o som tá bom. Que Deus tome o seu lugar nessa live. Primeiro eu queria começar orando, pedindo para que os irmãos também fiquem em oração, para que essa live seja conduzida pelo Senhor, para o Senhor. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te dou graças por mais essa oportunidade que eu tenho, Senhor, de ser usado por Ti, Pai, para levar a Sua palavra para os meus irmãos, que seja essa live dirigida por Ti, que seja conduzida por Ti, que o Senhor use a minha boca para trazer a Tua palavra, Pai, que eu leve aquilo que o Senhor tenha de vontade, Pai, para passar para os meus irmãos, que seja feita a Tua vontade nessa live e não a minha, Pai. Alcança todos os corações pelos quais o Senhor já designou para que essa palavra chegue. E onde essa palavra chegar, Pai, que ela encontre nos seus corações a terra fértil, que a palavra seja realmente uma semente boa e que ela possa germinar, Pai, nos corações dos meus irmãos. Me usa, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Cuida de todos os irmãos que estão assistindo essa live agora, Pai, do coração deles e de todos aqueles que vão assistir depois, Senhor. Obrigado pelo nosso ministério, obrigado pelos nossos pastores, Pai. Cuida em especial, Pai, do nosso pastor Daniel, da nossa pastora Simone. Coloca a Tua mão sobre a vida de cada um deles, Pai, e cuida das coisas dele para que eles tenham saúde, perseverança para cuidar do rebanho. A gente sabe da dificuldade que é, Pai, cuidar de um rebanho tão grande, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Esteja no seu lugar, esteja aqui nessa live, Pai, conduzindo essa live segundo a sua vontade, segundo o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse momento, Pai. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, Provérbios 28, como todos sabem, Provérbios 28 é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, e ele trata principalmente de sabedoria, e é dele que nós vamos ler agora, tá bom? Então começa assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém quando um líder sábio e sensato. Pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho
cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre, que tem discernimento, o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa ficará sem castigo. Não ficará sem castigo, perdão. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidades. Mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Eu separei esse livro, esse capítulo de Provérbios. Eu separei 3 questões aqui para a gente abranger. A primeira delas é a luta pelo poder. No capítulo 1, no versículo 2, diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Numa breve pesquisa que eu fiz aqui, eu percebi que em pouco mais de 2 séculos, por causa de seus pecados, Israel teve 9 dinastias, e todas elas iniciadas através de um assassinato. Então veja, já naquela época, as pessoas se predispunham a lutar, a matar, sem discernimento nenhum, apenas pelo poder, para ter um suposto poder, um poder que emanava do coração das pessoas, que essas pessoas não tinham o direcionamento de Deus. E para alcançar o poder assim como é hoje, as pessoas abrem mão de todos os seus valores, abrem mão de família, de filhos, de pai, de mãe, matam irmãos, simplesmente para ter poder, um suposto poder, para massagear o ego delas. E a gente sabe que esse poder que é conquistado dessa maneira não leva ninguém a nada, muito pelo contrário, leva sim à destruição,
a falência das pessoas, das instituições. Não é dessa maneira que se consegue poder, não é dessa maneira que se consegue reger uma nação. Tanto é que, logo depois, 3 séculos e meio, por meio de Judá, Davi teve somente uma dinastia. Por quê? Ele foi ungido por Deus. Porque Davi tinha o coração segundo o coração do Senhor. E veja, em 2 séculos, nós tivemos 9 dinastias, e todas elas precedidas de assassinatos, ou seja, o poder foi tomado à força, na base do eu posso, eu quero, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou fazer o que tiver que ser feito para conseguir governar essa nação, para ter o poder em minhas mãos. Ao passo que Davi, que nem esperava, não contava ser ungido rei, era um menino, um pastor de ovelhas, e quando Deus determinou que ele fosse ungido, as pessoas que iam ungí-lo, não acreditavam que seria ele o futuro rei de Israel. E ele estava no campo, cuidando das ovelhas, quando foi chamado para ser ungido rei de Israel. Então, isso nos leva a pensar, a meditar, de que todas as maneiras, de tudo aquilo que nós quisermos, se a gente quiser ser bem-sucedido em qualquer empreitada, a gente tem que entregar os nossos caminhos ao Senhor. Porque onde o Senhor abrir as nossas portas, ninguém vai fechar. E se uma porta que o Senhor fechar, se abrirão 7. Qual é a mensagem aqui? Confia no Senhor. Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. É dele que vêm os nossos bons caminhos. E na terça-feira eu estava conversando com alguns irmãos na ADEF e a gente estava falando mais ou menos sobre isso. De a gente não tentar buscar a solução dos nossos problemas de acordo com aquilo que a gente está enxergando, de acordo com aquilo que a gente tem visto, de acordo com as nossas perspectivas, com as perspectivas humanas. E que a gente deve sim entregar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, que a gente deve entregar nas mãos do Senhor, confiar nele e descansar. Espera, porque o Senhor, sim, Ele tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele já foi no futuro, já voltou aqui no presente, já esteve no passado. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele conhece os nossos corações. O que Ele quer de nós? Que a gente simplesmente confesse a nossa pequenez, a nossa falta de capacidade de prever futuro, de antever futuro, de saber o que é melhor para nós. É Deus quem sabe o que é melhor para nós. E esse provérbio ele só vem confirmar isso, que quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mesmo que a gente imagine que esteja dando certo, lá na frente a gente vai ver que não deu nada certo. Deu tudo errado, que a gente passou os pés pelas mãos, e que se a coisa não estiver no centro da vontade de Deus, ela não vai durar muito tempo. A gente pode até se enganar, achando que ela vai perdurar, ou que a gente está feliz, que está tudo certo, e lá na frente a gente vai ver que não está certo, que não aconteceu nada daquilo que a gente imaginava que ia ser. Então, nesse primeiro capítulo que eu separei, que é o capítulo 2, a gente tem que entender que a gente precisa se render à bondade do Senhor para que a nossa vida flua bem. Tá bom? Um outro tema que eu separei aqui seria na parte da renovação da mente.
e ela está no versículo 4. O versículo 4 diz assim: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Esse capítulo, ele me remeteu lá para Romanos 12, que diz assim, Romanos 12, no versículo 2, e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu entendo aqui, que quando você se alista para o exército de Cristo, você é um cristão, você é nova criatura. As coisas velhas já não existem mais. Então, você não pode mais se alegrar com as coisas do mundo, com o que você vê de injustiça, com o que você vê de transgressão, de desacatos à autoridade, como a gente tem visto ultimamente aí alguns governantes fazerem, alguns políticos fazerem, lançando mão da sua pseudo-autoridade para falar o que quiser, para quem quiser, fazer aquilo que quiser. A gente não deve se alegrar com essas coisas. A gente deve se indignar, dobrar o nosso joelho e orar por essas pessoas. Porque o nosso papel enquanto cristão não é ficar aplaudindo a queda de um ou de outro, ou se alegrar porque uma pessoa se deu bem fazendo mal. Não é mais da nossa natureza isso. Um dia talvez a gente tenha pensado dessa maneira, mas hoje a gente tem que entender que esses procedimentos não andam junto com a vida de um cristão. O cristão, ele tem que andar de uma maneira onde as atitudes dele, as obras dele, as ações dele, o dia a dia dele, é que vão mostrar que ele é uma pessoa diferente. Não sou eu quem vai dizer por mim, são as minhas obras, são as minhas atitudes. Aquilo que eu faço no meu dia a dia é quem vai determinar quem eu sou. E a renovação de mente, como o nosso pastor fala, é um processo. E você tem que estar disposto a passar por esse processo, a sofrer os ajustes desse processo. E o engraçado é que quando você vai passando por esse processo, você não percebe as transformações pelas quais você está passando. Mas num dado momento da sua vida, você começa a olhar para trás e falar: caramba, eu era dessa maneira, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu falava dessa maneira, ou eu agia daquela maneira. E quando você começa a olhar essas coisas, você fala: caramba, Deus, obrigado, muito obrigado, porque hoje, literalmente, eu sou nova criatura, nova criação. Eu não faço mais parte daquele mundo, daquelas coisas das quais, por vezes, eu até me alegrava e achava que eu era o cara. Não. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consigo dizer: eu não sou mais aquele cara. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu tenho muito ainda que melhorar, e acredito que os irmãos que estão assistindo aqui também, mas isso faz parte de um processo. E de verdade, não tem mais volta. E se tivesse volta, eu também não queria voltar. É um processo no qual a gente vai galgando vitórias, algumas derrotas, alguns dissabores, mas a gente sabe onde é o nosso foco, aonde a gente quer chegar. Eu quero chegar na eternidade, na salvação. Como a Márcia, minha esposa, estava falando outro dia. Naquele dia, eu quero estar de frente com Jesus, e ele dizia assim: você eu conheço. Eu sei quem você é.
Eu sei o que você fez. É isso que eu quero quando estiver diante de Jesus no dia do julgamento. E para isso, é aqui o nosso processo, a nossa transformação, a nossa mudança de mente, a nossa metanoia. E não é só mudar a mente, começa na mente, e aí você vai começar a mudar as suas atitudes, de como você olha para o seu irmão, de como você lida com uma situação difícil. Isso é um processo. E como todo processo, não é sempre confortável. Mas lá na frente você vê o resultado. E é muito bom o resultado. Eu tenho dito para os irmãos que a gente tem se colocado na situação de aprender, de viver as situações e estar disposto a passar por essas modificações. Mas elas trazem resultado para a vida da gente, elas trazem prazer de você saber que você está caminhando na luta e que essa luta está trazendo mudanças para a sua vida, que essa luta está fazendo efeito no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu relacionamento. Isso vai mudando a circunstância. Então, é preciso que a gente esteja disposto a fazer parte dessa mudança, dessa transformação, e isso é no dia a dia, é no ler a palavra, é no ouvir a palavra, é no fazer valer a palavra na sua vida, no seu dia a dia. Isso é, literalmente, verdadeiramente, uma renovação. Tá bom? Para que haja essa renovação, essa mudança de mente, essa mudança de atitude, mudança de comportamento, para que você realmente seja uma nova criatura, um dos passos que a gente tem que tomar é o arrependimento. E aí esse arrependimento, ele está lá no versículo 13, que virou aqui, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, só que saiu da minha página aqui. Está aqui. No versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É uma exortação muito forte. Até onde a gente está disposto a fazer parte desse processo, a fazer parte dessa mudança, estar no caminho da mudança e estar disposto a sofrer as consequências dessa mudança. Como diz aqui, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não adianta simplesmente eu reconhecer os meus pecados, confessar para Deus os meus pecados e está tudo certo. Isso é uma parte. A segunda parte está lá em 1 João 1:9, que diz assim, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então veja, a gente tem que confessar os nossos pecados para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados,
abandonar os nossos maus caminhos. Mas uma coisa que o nosso pastor tem dito é que, além de a gente confessar os nossos pecados para Deus e a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente tem também que procurar a pessoa da qual a gente causou algum dano, seja ele qual for, e confessar os nossos pecados para essa pessoa, com quem a gente, de alguma maneira, tenha causado algum dano, alguma dor, alguma ira, alguma perda. De alguma maneira a gente prejudicou alguém. E para esse alguém, a gente tem que confessar, nominar os nossos pecados e pedir perdão. Mas isso deve ser feito de maneira que a gente realmente esteja arrependido desses pecados, que esse pecado, que quando você olha lá para trás, você se envergonha de tê-los cometido, e olhar para essa pessoa para a qual a gente causou algum dano, seja ele qual for, olhar nos olhos dessa pessoa e pedir perdão. E fazer com que essa pessoa entenda que lá no passado você errou sim. Você não tinha um foco, você não tinha uma direção, você, em muitos dos casos, as pessoas não conheciam a Deus, não conheciam a palavra, mas que você faça essa pessoa entender, com o seu pedido de perdão, que hoje você é nova criatura. Aquilo que você fez no passado não faz mais parte de você hoje. Aquilo te envergonhou, hoje não te envergonha mais. Hoje você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Deus já jogou no mar do esquecimento quando você pediu perdão para Ele. Agora faz a tua parte aqui. Se acerta aqui. Paz do Senhor, Valdir, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Então, a gente tem que fazer... Isso é parte do processo de você reconhecer que lá no passado você andava à deriva, você fazia as coisas que você achava certo, que você achava legal fazer aquilo, e que por ser dessa maneira você causou, mesmo que consciente ou inconscientemente, você causou dano para alguém. Mas, graças ao bom Deus, a gente vive debaixo da graça. A gente vive debaixo da graça. E como diz na palavra do Senhor aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então, mesmo que você peça perdão para essa pessoa, a qual você tem consciência de que causou algum dano, algum mal para essa pessoa, e mesmo se essa pessoa não quiser te perdoar, não tem problema. Não tem problema. Quem te justifica é Deus. Esteja em paz com Deus, faça a sua parte. Tira o peso do seu coração, tira o peso da sua mente. Faça a sua parte. Peça perdão e continue a caminhada. Deus é quem te justifica. É Deus quem te justifica. Quando você pede perdão para Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. E quando você pede o perdão, aquele pecado já está jogado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais desse pecado. Siga em frente, caminhe. A tua caminhada não pode parar, porque você tem um alvo, você tem um foco, que é a salvação, que é a eternidade. E nada
Nada pode atrapalhar a sua caminhada. Essas pedras que estão no caminho te fazendo tropeçar, vai tirando do caminho, vai limpando o teu caminho e vai andando. Porque quando chegar lá na frente, no dia do juízo, eu quero olhar para Jesus e Ele dizer para mim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Amém? Forte, né? O quarto melhor, versículo que eu separei aqui, o quarto e último, ele trata de segurança. E ele está no versículo 18. E no versículo 18 diz assim: quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. De repente. Essa palavra, ela aparece várias vezes aqui. De repente. De repente. De repente. Até que, de repente. Eu quero crer que... Eu creio que quando você está andando nos caminhos do Senhor, algumas coisas acontecem de repente. Logo, me leva a pensar que eu não posso deixar para depois o que eu tenho que fazer agora. Porque de repente, o dia do Senhor pode chegar. E ele diz na palavra dele, né? Ai do homem que estiver no campo quando o dia do Senhor chegar. Ai da mulher que estiver grávida quando o dia do Senhor chegar. Ai do homem que estiver no telhado quando o dia do Senhor chegar. Então, de repente, e não mais que de repente, esse dia pode chegar. Para mim, para você, posso nem terminar essa live aqui e o meu dia chegar. Mas então, antes que esse dia aconteça, vamos fazer as coisas pelas quais nós somos instruídos a fazer, pela palavra do Senhor, pela exortação do nosso pastor, por aquilo que a gente vem tendo de discernimento, de ensinamento no nosso dia a dia. Vamos fazer hoje aquilo que a gente tem que fazer, para que a gente viva com segurança. O que é que está me impedindo de caminhar com segurança no Senhor? O que é que tem me impedido de alcançar as bênçãos que o Senhor tem para mim? O que é que tem me impedido de sentir a verdadeira segurança no Senhor? A palavra do Senhor diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Nós temos tido sabedoria para nos examinar, para discernir entre aquilo que diz a palavra do Senhor e aquilo que realmente nós temos feito? Essa conduta de vida segura, onde é que a gente tem se apoiado? Eu, verdadeiramente, tenho me apoiado no Senhor. Eu tenho conversado diariamente com pessoas no desenvolver do meu trabalho, e muitas pessoas me perguntam se eu não tenho medo do trabalho que eu faço. Eu sou motorista de aplicativo, para quem não sabe. E eu digo para as pessoas que eu não tenho medo, e isso é a mais pura verdade. Eu não tenho medo mesmo, porque eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu sirvo. E eu confio nas palavras do Senhor. E medo foi um sentimento que Deus não me deu.
Mesmo antes de conhecer Deus, eu não tinha medo. Hoje eu tenho menos ainda. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu tenho andado nos caminhos do Senhor, eu tenho entregue a minha vida a Ele, eu tenho feito, na medida do meu possível, tudo aquilo que Ele me pede para fazer, que é confessar os meus pecados, que é orar, jejuar, entregar os meus caminhos ao Senhor. Tenho procurado fazer o meu papel de sacerdote dentro do meu lar. Tenho procurado honrar os meus filhos, a minha esposa. E é claro que, como eu disse no capítulo anterior, no versículo anterior, isso é um processo. E como tal, a gente vai eliminando etapas. A gente vai eliminando etapas. E eu estou passando pelo processo. Eu estou passando pelo processo. E eu ouvi hoje uma pregação que o pastor Daniel mandou para a gente. E num dos trechos dessa pregação, a pregadora diz assim: a tua atitude vai determinar quanto tempo você vai passar no deserto. O deserto não é um local de moradia, é uma passagem. Se você demonstrar sabedoria, obstinação para sair daquela situação, é a tua atitude que vai determinar quanto tempo você vai passar, vai demorar para sair desse deserto. Então é você que vai dizer. Onde é que está a sua segurança? Em que você tem confiado para estar ou sair do deserto? A gente tem tido muita aprovação. Muita aprovação. Mas como na palavra do Senhor diz também, Ele não vai nos dar ou nos permitir tentação que a gente não consiga suportar. E se acaso elas vierem, Ele mesmo nos dará escape. E semana passada, semana retrasada, eu passei por duas situações das quais o inimigo tentou me desviar do caminho, tentou me tirar do foco, que era não pecar mais, com relação à discussão no trânsito, briga no trânsito, 2 vezes no mesmo dia, e eu obtive de Deus um escape para fugir dessas situações. Coisas que há tempos atrás eu ia para o confronto. Mas Deus, diante da sua infinita misericórdia, na hora me fez lembrar do lodaçal que eu tinha saído, e eu não quero mais voltar para lá. A gente tem que saber isso. Para você tudo bem, você voltar para o local que você estava, ok, continua na sua caminhada. Eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero voltar para lá. E Deus tem me ensinado o que eu tenho que fazer para não voltar para lá. Cabe a mim decidir aquilo que eu quero fazer. Eu sigo a orientação de Deus ou sigo os meus impulsos carnais? Sou eu quem vai determinar aquilo que eu quero para a minha vida. Então, se eu quiser voltar para o mundo que eu estava, eu vou seguir os meus impulsos. Se eu quiser prosseguir, eu vou seguir a orientação de Deus. Então, se eu ando na verdade de Deus, se eu ando na palavra de Deus, se eu ando seguindo os conselhos que eu tenho aqui na palavra do Senhor, eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, dormir o sono dos justos, sabendo que eu tenho uma caminhada longa ainda pela frente, mas que muita coisa eu já deixei para trás. E aquilo que ficou para trás, eu não vou ficar olhando para ver o que ficou para trás. Eu sigo para o alvo. O meu alvo é Jesus. O meu alvo é a salvação. O meu alvo é a eternidade.
É isso que eu tenho que buscar. Deixo para trás as coisas velhas e sigo para o alvo. Sigo para o alvo. Eu tropecei aqui? Legal, tropecei, caí. Chuta essa pedra que eu tropecei e segue em frente. Sacode a poeira e segue em frente. Eu preciso, todas as noites, dormir o sono dos justos. Para que eu durma o sono dos justos, eu preciso ter um dia justo. Para ter um dia justo, eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. É ela que vai me conduzir pelo caminho da justiça, pelo caminho da lealdade, pelo caminho da fidelidade. Se eu seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu vou estar muito mais perto do meu alvo. Tá bom? Até aqui me deu o Senhor, até aqui foi o que eu preparei. Eu espero que realmente o Senhor tenha falado com vocês, que tenha de alguma maneira tocado o coração de vocês, que o Senhor guarde e proteja vocês, que o Senhor dê uma semana abençoada e de vitória para todos vocês, que o Senhor esteja presente na vida de vocês em todos os momentos, que vocês possam sentir a cada instante a brisa suave do Senhor soprando sobre a vida de cada um de vocês, e que no momento de dificuldade vocês se lembrem que é o Senhor quem justifica as nossas vidas. É o Senhor quem nos pega pela mão e nos conduz pelas veredas retas. É o Senhor quem nos sustenta. Neia, boa noite, graça e paz. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te guarde, te proteja e coloque a alegria dele na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço grandemente por mais esse momento que o Senhor preparou na presença dos meus irmãos. Te agradeço pela palavra revelada aos meus irmãos, Pai. Te agradeço pela vida dos meus pastores, por nos confiar mais essa missão, Senhor. E te agradeço por todos os irmãos que, de uma maneira ou de outra, abandonaram aquilo que estavam fazendo para ouvir a sua palavra, Senhor. E que a sua palavra entre nos corações de cada irmão que aqui esteve ou que estará para ouvir a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.